tinha o exército, ele tinha o palácio, todas as vinhas, todos os campos eram dele. Mas ele queria aquela vinha. Aquela vinha o incomodava. Não te basta de toda, eu quero essa que incomoda. Essa obra incomoda. Porque a revelação incomoda. Porque o trabalho de crianças incomoda. Porque culto profético incomoda. Porque dons espirituais incomoda. E vai continuar incomodando. Porque Deus vai continuar operando a sua obra. Quem está incomodado vai continuar. Porque Deus não vai parar de operar a grande obra de redenção que está viva no coração de cada um de nós. A obra incomoda. A pessoa, às vezes, o filho está ali, ele faz de tudo. Ele chega em casa 4 da manhã, ele sai com o que ele quiser, o pai deixa. Mas um dia em que o pai sabe que ele vem para a igreja, o pai fica incomodado. O marido, às vezes, olha para a esposa, esquece dela. Ela vem para a obra, ele muda tudo. Porque a obra incomoda esse reino. Mas se essa obra incomoda esse reino, essa obra é o motivo da nossa alegria. Essa obra é o motivo da glorificação, porque nela nós estamos ouvindo a voz do Senhor nosso Deus. E o rei foi lá negociar. Nabote, eu quero essa vinha. A vinha era vizinha de parede do palácio. Ele queria estender o seu palácio. Esse rei quer estender o seu domínio, quer dominar essa obra também. Mas dentro do palácio dele, e essa vinha, há um muro que Deus construiu. É o muro de orações, de jejuns, de lágrimas deste povo. Ele quer, todas as vinhas são minhas. Eu também quero essa não. Essa é do Senhor nosso Deus. Essa é daquele que morreu por ela. Mas vamos negociar, Nabote. Espera aí, calma. Me dá essa vinha. Eu te darei outra melhor. Eu te dou outra. Eu quero transformar essa vinha em uma horta. Ou se você não quer outra, se você não quer uma melhor, se você não quer horta, me dá a sua valia em dinheiro. O que ele não entendeu é que aquela vinha não tinha preço para Nabote. Não era um bem. A obra não é um bem material. A obra é um valor eterno que Deus colocou dentro do nosso coração. Não, Nabote, aquilo não era um bem, não tinha valor. Aquilo não tinha preço. Era o valor, era a herança do pai. Ele ganhou, essa obra foi um presente que o pai nos deu. Para ouvirmos a voz dele, para nos corrigir quando for preciso. E esta obra vai nos levar para a eternidade. Ele vai dizer, olha, dá a tua valia, eu te darei o preço. Qual é o preço para você dessa obra? Você que cresceu nela, que foi consagrado nela. Qual é o valor que tem para você essa obra? Que aqui você pela primeira vez ouviu a voz do Senhor. Qual é o valor que tem para você essa obra? Quando o mundo te rejeitou, dispensou, machucou, essa obra abraçou a sua vida e cuidou de você. Qual é o preço? Quando você chegou nessa obra, a sua casa, as paredes trincadas, o casamento destruído e Deus restaurou o seu lar. Qual é o preço dessa obra? Não há preço. Porque nós amamos essa obra. Porque nós amamos o Senhor desta obra. Porque os cachos dessa vinha nos fazem soltar para a vida eterna. Qual o preço da experiência que você teve com o Senhor dessa obra? Não tem preço. Não tem preço. Nós não podemos trocar essa por nada. Não há como negociar. Ah, mas eu sou seu vizinho. Olha o outro argumento. Eu sou seu vizinho. Eu sou seu amigo. Espera aí, calma. Ele queria destruir a vinha.
Irmãos, sempre antes de uma traição, há um gesto afetivo. Sempre antes de uma traição, há um gesto de carinho. Davi lutou por esta obra. E para lutar por ela, ele teve que enfrentar o urso. Como é que o urso faz para matar alguém? Ele abraça. Ele abraça. Ele abraça para matar. Aquele urso, quando foi em direção a Davi, ele queria abraçar Davi, mas ia abraçar e matar. Aqueles que querem abraçar a obra para matá-la. Não. E muito antes de você tentar abraçar essa obra, o Senhor amorosamente abraçou essa obra. Essa obra está nos braços do Senhor. Judas, antes de trair, deu um beijo. Gesto de amor. Uns abraçam para matar, outros beijam para trair. E essa mensagem é para todos nós que estamos aqui. Nós não podemos trair essa obra. Não podemos trair o que o Senhor fez na nossa vida. Não podemos abraçar a obra para matá-la. Não podemos dizer que amamos para depois trair. Não, Senhor, não. Eu não quero trair a tua obra. Eu não quero negociá-la. Porque foi essa obra que me ensinou a amar o Senhor. Foi aqui que pela primeira vez eu ouvi a tua voz. Foi aqui que desabou o velho homem e nasceu um servo de Deus dentro de mim. Foi aqui que eu aprendi a amar a palavra revelada. Senhor, não, Senhor, me sustenta. Eu não posso traí-la, eu não posso abandoná-la. E ele continuou com seus argumentos. Mas eu te dou outra melhor. Tem outra. A outra. Para Nabote existia outra via que o pai deu? Não existia outra. Não há outra obra. Deus não tem duas obras. Em toda a face da terra, Deus está fazendo uma obra só. E essa obra nós podemos glorificar, porque ela está viva no dentro dos nossos corações. Esta é a obra de Davi. Esta é a obra de Neemias. Essa é a obra do Senhor dos Exércitos. Essa é a obra de revelação. Mas essa obra de Davi é obra de guerras. É obra de guerras. Para a palavra de Neemias: estou fazendo uma grande obra. Para ver as cartas, ver as ameaças, para tentar o intimidar, para ele recuar. E Neemias assim: um homem como eu recuaria? Foi a expressão de Neemias. Enviaram cartas de mentira, de blasfêmia, de acusação ao imperador. Fizeram barulho para Neemias recuar. Ele: um homem como eu recuaria? Um homem que confia em Deus recuaria? Não, uma obra como essa recuaria? Jamais! A obra não vai recuar, ela vai seguir, porque a obra está nas mãos do Senhor. Que gritem, que ataquem, que falem, mas uma obra que tem revelação, uma obra que tem o poder do sangue de Jesus, ela não recua, ela vai avançar e ela só vai parar na eternidade. E quem dizer se ajude a ela, porque ela vai seguir. Uma obra como essa recuaria? Não vai recuar. Nem com os apelos emocionais de Acabe. Ele começa agora, quem sabe, se eu usar agora a emoção, os sentimentos. Se não tem valor para ele essa vinha, quem sabe, ele vai chega e deita na cama. Trazem comidinha para ele, eu não quero comer. Ele estava aborrecidinho. O que houve? Virou o rosto, ele virou o rosto. O que houve? Virou o rosto do outro lado. Usando a emoção, usando os sentimentos. Aí Isabel, o que houve? Quantas vezes esse rei quer usar sentimentos, colocar as emoções do servo de Deus para nos
nos fazer recuar. É o esposo que chega em casa, a esposa recebeu uma bênção, está na obra, está amando a obra, está bebendo da palavra. O esposo me fala: olha, se você continuar, eu vou te deixar, sai de casa se continuar. Tocando a emoção dela, para deixar vir. É o filho que se converte e fala: se você não sair da obra, eu vou te desertar. É vai dar a esposa, a filha, aos netos, a honra. Mas que se ouça, essa obra não vai recuar. Ela vai continuar, porque essa obra é do Senhor. Essa obra tem os seus portais do poder, do sangue de Jesus. Esta obra é de Deus. Esta obra de Davi pode tocar as emoções, na honra, nos filhos, mas feridos, vamos continuar. Como a cégua de Faraó te comparam, amiga minha. A cégua de Faraó ela tem essa característica, uma igreja, ela era ferida, mas ela não parava. Viu uma lança e atingia, ela continuava. Ela foi treinada para isso, preparada para isso. Viu uma flecha no seu lombo, outra flecha, ela sangrando, ela continuava. Essa obra é assim, sangrando, machucados, mas ela vai continuar. Porque lá na frente, o Senhor está nos esperando. Lance as suas flechas, lance as suas lanças, mas o Senhor é a nossa força e o Senhor é o advogado dessa obra. Essa obra não precisa de heróis, porque nós temos o valente do Calvário e é Ele que defende a sua obra. Aí vieram as pedras. Olha, esse homem não tem jeito não, hein? Ele não negocia, não tem emoção que resolva. Como é que vamos fazer com esse homem? Estou pedra nele. E as pedras vieram. Ele recuou. Quem sabe, né? Olha, Acabe está vindo aí. Está difícil. Vou enfrentar o rei. Vou embora. Quem quer ir embora? Está com muita luta? Quer ir embora? Nabote, não, eu fico. Eu vou aqui, mas eu não deixo a vinha do meu pai. Eu não vou sair. Eu não vou embora. Aqui eu fico. Querem se retirar? A palavra é clara. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Não, se não acertar, eu vou embora. Não tem isso não. Quem ama a obra, vai morrer na obra. Porque essa obra é a nossa herança. É presente do Pai. As pedras vieram, irmãos. Você sabe qual é o momento que nós descobrimos o quanto nós amamos essa obra? É quando a obra é agredida. A bênção está aqui, tem uma aula maravilhosa ali, tem um louvor, está tudo bom. Mas você sente quando você ama essa obra, quando ela é agredida, quando a pedra vem. É quando você vê uma agressão à obra, dói dentro de você. Não porque você é bonzinho não, dói dentro de você, porque a obra está dentro de nós, presente de Deus. Eu dei uma visão, irmão, com um jovem, vivendo na tradição, mas vivendo a obra abundantemente. Ele ouviu algumas vozes e ele chorou pela obra. Ele pediu uma imposição de mãos. Isso deu uma visão a um companheiro de uma criança. A criança e a obra. A criança e a obra. E alguém via e agredia a criança. Quando agredia, ele no reflexo, ele pegava a criança e colocava no braço a proteger a criança. E era um instinto. Quando ele via, ele amava tanto, ele pegava já. Depois que passava, ele pensava naquilo que ele tinha feito, naquele reflexo. Ele olhava para a criança e eu não sabia que eu te amava tanto. É quando a obra é agredida que nós vemos, irmãos. Nós amamos a obra do Senhor. E essa obra é para ser amada. Essa obra é filho único. Essa obra é filho único. Não há dois filhos. Se querem dividir, é mentira. Não há dois Samuéis, há um Samuel. Duas mulheres
Salomão, a criança é minha. A outra diz, não, a criança é minha. Quem tem a verdade? Quem tem a obra? É aqui ou lá? Tem alguém em dúvida? Salomão vai te responder. Que a palavra que ele deu foi pelo Espírito. Ah, é? Ah, a criança é sua? Ah, a criança é sua? Muito bem. Salomão pensou, é fácil saber quem é mesmo. Eu vou saber agora quem é essa criança. Olha, pensou, vou falar que vou dividir o corpo. Quando eu falar que vou dividir o corpo, quem aceitar, não é a mãe. Quem quiser dividir o corpo da criança, olha, pega a espada, vou dividir. Não, pode dividir. Você não é a mãe da criança. Quem quer dividir o corpo, quem quer fazer divisão, não ama a criança. Não ama. Não se engane. Ainda que a gente abrace, é abraço de urso. Mas deixa o Senhor da eternidade abraçar a sua vida. Esse é o abraço que nós precisamos. A outra não. É tudo. Era que renúncia, hein? Que renúncia. Não. Para preservar o corpo inteiro. Olha, pode dar. Que dor. Vamos. Essa obra é obra de renúncia. Quanto maior renúncia, maior obra que Deus faz na nossa vida. Nós recebemos essa herança, nós aqui a maioria, tem aqui muitos pastores do começo. Quando chegamos à obra, a doutrina estava pronta, o ministério definido, o manaim estabelecido. Não foi dado como herança, mas aqueles que estiveram no começo, houve muitas renúncias. Pastores que não viram os seus filhos crescerem, porque eram poucos pastores rodando o Brasil todo. Pastores que prejudicaram, entre aspas, a sua vida profissional para viver por essa obra. Nós respeitamos esses homens. Essa obra tem uma história. Ninguém vai jogar a história desses homens no lixo, porque o Espírito Santo não vai deixar. Nós não respeitamos esses homens. Nós respeitamos o Espírito Santo fez da vida deles. Nós não estamos exaltando o nome deles. Exaltamos o nome do Senhor na vida deles. E ao Senhor a glória, o louvor, a honra e a majestade. Ao Senhor dessa obra, um brado de vitória. Porque hoje é dia de vitória para a obra. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de glorificação. Porque Deus vai poupar o seu corpo. Nós respeitamos esses homens. Cada um homem. Nós respeitamos o que o Espírito Santo fez na vida deles. Nós respeitamos o nome do Senhor na vida deles. Nós temos que ser um povo com memória, porque Deus quer isso. Quando Israel sai do Egito, conte para os nossos filhos. E os nossos filhos contem para os nossos filhos. Nós temos uma memória. A história dessa obra foi escrita pela pena de Deus. E vai continuar escrevendo. E nós vamos continuar glorificando o Senhor. Então, um dia nós viemos do mundo machucados, feridos. E essa obra abraçou a nossa vida. Muitos que não tiveram um pai, quando veio para essa obra, ganharam um pai. O Deus da eternidade. Muitos nunca tiveram família, eram órfãos. E nessa obra você ganhou uma família. E essa obra que um dia nos abraçou, agora nós vamos abraçar a obra. Tempos depois, Nabote foi apedrejado. Nabote morreu, Murabora vinha. Tempos depois, o Senhor fala assim com o profeta Elias: vai a vinha de Nabote. A vinha continuava sendo dele. Ele já tinha morrido, mas a vinha é daquele que morreu por ela. E quem morreu por essa vinha foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Nabote. Ele morreu, mas essa vinha é dele, pertence a ele. E ele não abre mão. Não abre mão da obra de nenhum de nós. Ele quer todos juntos na grande obra da sua redenção. Há uma semana atrás, uma igreja estava numa vigília. E essa
palavra foi trazida, esse texto, e o irmão se manifestou. O Senhor deu um dom que se encaixava com a mensagem. Ele via um grupo subindo aqui, essa estradinha aqui. Eles iam para atacar o Manaim. Eles iam atacar. Hoje aqui na porta, na cancela, aqui eles paravam. Porque tinha sangue na cancela, sangue. Nós vamos parar. Não tem como entrar. Ó, tem sangue. E é o sangue de Nabote. É o sangue de Nabote. Mas o meu, não, podemos entrar. Nabote já morreu há muito tempo. E eu, não, Nabote ressuscitou. Aqui é a casa de Nabote. Jesus é o nosso Nabote. Ele que morreu pela vida do Pai. E Ele está vivo entre nós. E a Ele a nossa glorificação. Se você ama essa obra, você pode começar a glorificar o Senhor. Se essa obra mudou a sua vida, glorifique ao Senhor. Se essa obra te deu a razão de viver, glorifique ao Senhor. Ó pastor de Israel, vem de pé, irmãos. O Senhor vai visitar a sua vinha.
Minha igreja, meus servos, eu vos digo que pela minha mão eu vos trouxe e fiz-vos conhecer a minha obra. Tendes sido alimentados por ela. Eu tenho operado o vosso sustento. As portas têm sido abertas. Enfermidades eu tenho curado. E eu vos dou uma porção excelente do meu Espírito, porquanto é chegada a última hora. E eu arregimento meu povo para este último momento, porquanto estáis firmes no vosso propósito. Vosso Deus, porquanto os meus anjos passeiam, e eu opero libertações, eu opero sinais, porquanto minha é a vinha, minha é a obra, e eu vou adiante de vós.
do Senhor. No final da aula, o Senhor deu uma visão. O Senhor mostrava que nós éramos uma vinha. Todos nós aqui. Eu via o cuidado do Senhor. E passava em cada... As vinhas têm aquelas aleias, ruas, né? Então ele passava por cada uma delas, inspecionando cada fruto. Alguns já maduros, prontos para colher. Outros ainda verdes, mas já crescendo para futuros frutos maduros. Eu via que a vinha tinha o fruto maduro, o fruto que já estava crescendo para o momento certo tirado, as folhas verdes, o cuidado do dono da vinha que cuidava. Eu via também a ação de fora para atingir a vinha. Pragas que vinham para atingir, e o Senhor não deixava. O cuidado dele era para que não entrasse. E nós éramos a vinha do Senhor. Era de nós que ele cuidava. E eu vi uma coisa, eu via também serpentes querendo entrar, e ele também não deixava. Agora o detalhe é que se a serpente entrasse, ela ia ficar, o caule da vinha, né? Parece um cipó, né? Na verdade é um cipó. Elas iam ficar muito parecidas se elas se enrolassem no caule da vinha, e depois não iria se distinguir, e quem tentasse chegar ali iria ser picado. Só que o Senhor não deixava elas entrar, porque ali não era o lugar delas. O Senhor não deixava. Glória a Deus. O Senhor deu uma revelação que visitou a sua vinha, e que os galhos que estavam secos floresceram nesta manhã. O pastor vai glorificar o Senhor, encerrando a aula.